Quando se fala em pecado, sempre pensamos em coisas terríveis como o adultério, o assassinato e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, existem outros pecados que desagradam a Deus, mas que não damos tanta atenção e nem achamos tão relevantes porque eles se tornaram comuns em nosso dia a dia. Acontece que não é porque esses erros fazem parte da nossa rotina que eles não aborrecem a Deus. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Você precisa entender que todo pecado é ruim, pois ele nos tira da presença de Deus e nos leva à morte espiritual. Por isso, é tão importante que a gente reconheça e se arrependa de cada um dos nossos pecados. Fazendo assim, alcançamos a misericórdia do Senhor e temos paz com Deus. Neste vídeo, eu quero te mostrar 4 pecados muito comuns em nossas vidas que desagradam muito ao Senhor. Mas antes, já deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no nosso canal para sempre estar sendo notificado quando um vídeo novo subir aqui no nosso canal. O primeiro pecado é a mentira. O rei Salomão escreveu em um dos seus provérbios o seguinte: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Às vezes, nós achamos que uma mentira aqui, outra ali, não tem nada demais. Contamos uma mentira no trabalho, escondemos uma coisa e outra do nosso cônjuge, enganamos um amigo e por aí se vai. Porém, a mentira é algo terrível. Além de destruir relacionamentos e causar injustiças, ela pode até mesmo matar. E foi exatamente isso que aconteceu com o casal Ananias e Safira, registrado no livro de Atos. A Bíblia conta que esse casal ajudava a manter a igreja primitiva, logo depois que Cristo ressuscitou e voltou para o céu. Certa vez, eles venderam um terreno que possuíam para doar o dinheiro para a manutenção do ministério. Porém, eles decidiram ficar com uma parte do valor, mas esconderam isso do apóstolo Pedro. O Senhor então revelou a mentira ao apóstolo e o preço pago por eles foi muito alto. Eles tiveram que pagar com a sua própria vida. Vejamos o que está escrito na Bíblia Sagrada. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Quando continuarmos a leitura do capítulo, veremos que Safira continuou mentindo. Os versículos 9 e 10 nos mostram como essa história de mentira terminou muito mal. Pedro perguntou para ela: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja então à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Perceba que Ananias e Safira não morreram porque ficaram com parte da venda daquele terreno. Na verdade, eles poderiam até ter guardado parte do dinheiro. Afinal de contas, o imóvel era deles. O que desagradou ao Senhor foi o fato deles terem mentido para o apóstolo Pedro, dizendo que haviam entregue todo o valor que havia conseguido com aquele negócio. Viu a gravidade de uma simples mentira?
percebe o quanto ela pode ser perigosa, então abandone esse pecado o quanto antes, porque o Senhor odeia os lábios mentirosos. Escolha Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O segundo pecado é o egoísmo. Em uma das suas cartas, o apóstolo João disse: "Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos." Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Em meio à correria da vida, é muito fácil cair no pecado do egoísmo. Nos preocupamos tanto com as nossas coisas, os nossos problemas, que nos esquecemos daqueles que estão desamparados, que precisam de uma mão estendida para poder se levantar. As pessoas pensam: aquele ali que está sofrendo do outro lado da rua não é problema meu, alguém vai passar e ajudar. Mas essa atitude desagrada muito o coração de Deus. De nada adianta dizer que é cristão se você não colocar os ensinamentos de Cristo em prática. Caso contrário, você será um religioso, assim como aqueles da parábola do bom samaritano. Quando lemos a Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, Jesus fala de um homem que viajava pelo caminho entre Jerusalém até Jericó. Durante o seu percurso, ele foi assaltado e gravemente ferido por bandidos. Depois daquilo, um sacerdote, um levita e um samaritano passaram por ele. Os dois primeiros eram religiosos e, por isso, eram conhecedores da palavra do Senhor. Já o terceiro era considerado um homem inferior, indigno, pois fazia parte de um povo inimigo dos judeus. O surpreendente desta parábola é que enquanto os homens que se achavam bons ignoraram aquele pobre rapaz, o samaritano, que era considerado ruim e ímpio, fez tudo o que podia para ajudá-lo. Nesta parábola, Jesus critica o egoísmo que existe no coração do crente. Por conhecerem os mandamentos de Deus e amar ao próximo, o sacerdote e o levita tinham a obrigação de socorrer aquele pobre homem. Mas como não havia ninguém olhando, os dois ignoraram o fato, desviaram o seu caminho e deixaram aquele rapaz agonizando. Essa postura desses religiosos mostrou que eles não tinham um relacionamento verdadeiro com Deus e muito menos com seu próximo. Eles eram falsos, hipócritas. Sim, nós não podemos resolver os problemas do mundo, mas o mínimo que podemos fazer enquanto cristãos é ter compaixão da dor dos nossos irmãos, daqueles que estão ao nosso redor. O egoísmo é pecado, pois demonstra a falta do amor de Deus no coração do homem. Terceiro pecado é a inveja. Esse é outro pecado muito comum em nossa vida que devemos evitar. O apóstolo Paulo disse: "Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros." Querido, a inveja é um pecado muito grave, que também pode nos levar à ruína. Inveja é querer ter o que o outro tem. Quem tem inveja não consegue se alegrar quando outra pessoa é abençoada e chega até mesmo a odiar o seu irmão porque tem aquilo que ele cobiçava. Foi exatamente o que aconteceu com Saul, que começou a ver a sua vida e o seu reinado serem destruídos, quando passou a invejar a Davi. O profeta Samuel narrou dizendo: quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cântico e danças,
com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam o seguinte cântico: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o meu reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Nessa passagem, vemos que Saul teve tanta inveja da popularidade de Davi que ficou cego espiritualmente. As pessoas estavam comemorando a vitória do exército de Israel e honrando o seu rei. Porém, ele só conseguia enxergar o reconhecimento a Davi, que naquele momento era apenas um soldado do rei. Repare que se a música disse apenas que Saul havia matado milhares, certamente ele ficaria satisfeito, pois era um feito muito expressivo. Mas diante das dezenas de milhares de Davi, o rei decidiu apenas comparar a grande diferença entre os dois. E assim, aos seus olhos, o seu grande sucesso na batalha foi diminuído. Como se um homem que é tido por matar 1000 homens nas batalhas tivesse feito pouca coisa. Um grande problema do invejoso é que ele não se contenta a ser excelente naquilo que faz. Ele quer ser o melhor e o maior. E se continuarmos a leitura do livro de 1 Samuel, veremos que depois desse episódio, Saul deixou a presença de Deus, começou a perseguir Davi e a agir de acordo com as suas emoções, e como resultado disso, teve sua vida e o seu reinado destruído. Então, não permita que a inveja feche os seus olhos e te tire da presença do Senhor. Prefira viver o andar pelo Espírito de Deus, pois só Ele é capaz de te manter longe do pecado. Em vez de ter inveja, escolha amar as pessoas e se alegrar com as suas conquistas. Por último, o 4º pecado é a rebeldia. Quantas vezes nos rebelamos contra Deus por coisas pequenas, não é mesmo? Basta que uma oração não seja atendida ou um sonho seja frustrado para que nos revoltemos e comecemos a murmurar e duvidar do poder da bondade do Senhor. Mas saiba que esse é um pecado tão grave que o profeta Samuel o comparou com a feitiçaria. Veja o que ele disse: a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Deus odeia a rebeldia a tal ponto que a Bíblia diz que certa vez Ele enviou um grande castigo para os hebreus que atravessavam o deserto rumo a Canaã. No livro de Números, capítulo 16, vemos que Corá, Datã, Abirão e mais 250 pessoas não queriam mais obedecer a Moisés. E Deus não gostou nada daquela atitude, pois a revolta contra Moisés significava a revolta contra o próprio Senhor, pois ele é quem havia escolhido. Então Moisés orou e depois disse a Corá: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. No dia seguinte, Corá e os 250 homens foram se encontrar com Moisés no tabernáculo e começaram a queimar incenso. Mas só os sacerdotes podiam fazer isso. Então Deus ordenou que o povo se afastasse de Corá e dos seus amigos. E de repente, o Senhor abriu um enorme buraco no chão e fez aqueles rebeldes serem engolidos por ele. Quantas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito e não obedecemos a Deus? Achamos que sabemos o que é melhor e nos afastamos completamente dos caminhos do Senhor. Mas a rebeldia é uma armadilha mortal que só traz problemas.
Então, procure fazer a vontade de Deus e você estará muito seguro. Esses foram os 4 pecados que desagradam a Deus. Eu sei que há muitos outros pecados, mas eu quis focar nesses. Se você os tem praticado, abandone-os o quanto antes. O Senhor te ama muito e Ele quer que você viva em comunhão com Ele. Então, peça perdão pelas suas falhas e creia que só Deus pode mudar a sua vida. E se você gostou desta mensagem, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.